bom dia! Luiz, bom dia! Tudo bem? Joia! Graças a Deus. Ô, Vanessa, me diz aí, de onde tu és? Eu sou de Minas Gerais, Mineirinha Uai. Minas Gerais. Isso, tô Tem aqui. alguns alunos aí nessa região. Eu moro em Ibirité. Ibirité faz parte da região metropolitana de Belo Horizonte. Na verdade, eu estou a 1 quilômetro de Belo Horizonte aqui. Eu estou bem na divisa mesmo. Caramba, pertinho então. E estamos aí, né? Trabalhando. Oi? Você trabalha com o quê? Qual a tua área de atuação? Ô Luiz, eu estou nesse momento como treinadora de mulheres. Na verdade, eu estou passando por uma transição de carreira, né? Eu empreendo há quase 13 anos, já vai fazer 13 anos que eu sou empreendedora, e fui passando aí por algumas áreas, e atualmente eu atuo na área da beleza e estou em transição para a área de desenvolvimento pessoal. Esse que é o meu momento agora, né? E na área de desenvolvimento pessoal, eu estou como treinadora de mulheres, né, iniciando aí um projeto com mentorias, eu faço workshops também online e também com imersão presencial. Então, eu estou estruturando tudo isso, já começando, faço atendimentos individuais também, né? E também estou fazendo a formação em psicanálise. Além de outras, né? Eu tenho várias formações na área de desenvolvimento pessoal, como coach, né? Já pratico em PNL, o Enneagrama. Então, várias formações, muitas imersões também aí no meu currículo, desde 2017, quando eu iniciei o meu processo de autoconhecimento. E desde então, eu buscava o autoconhecimento para mim. Para o meu crescimento diante de um momento, né, que eu passei na minha trajetória de vida, aí é uma longa história, não vou entrar em detalhes aqui. E em 2017 eu comecei esse processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Em 2020 eu decidi me preparar para treinar outras mulheres, para ajudar outras mulheres. Hoje o meu público principal é mulheres, né? Até entrar o DISC, viu? Vou chegar no DISC aqui com vocês. Meu público principal é mulheres, é o que eu trabalho mesmo. E trabalho contando para elas, despertando. Eu tenho um projeto, né? Eu estou trabalhando, desenvolvendo um projeto Despertar, onde eu desperto mulheres para viver uma vida com significado, para elas encontrarem o propósito de vida delas. Eu falo que, apesar de estar no processo, né, de desenvolvimento, hoje a minha vida ela é alinhada com o meu propósito. Então, tudo que eu faço está alinhado com o meu propósito de vida. No caso, ajuda mulheres a quê? Você falou aí que eu não peguei ajuda aqui. Mulheres a se despertarem para viver uma vida com propósito, com significado. Sabe? Aquela mulher que está simplesmente... Eu falo, né? Eu até fiz um workshop ontem com as meninas, hoje eu vou até fazer outro. Eu falo com elas que durante muitos anos eu vivi no ser, no ter, fazer e ter, fazer e ter, fazer, mas eu não sabia quem eu era. E hoje o meu propósito é levar essas mulheres a saberem quem elas são, para elas serem e fazerem de acordo com o que elas são, para elas terem resultados positivos. Não simplesmente ficar naquela rotatória de fazer. Então, assim, esse é o meu trabalho hoje, né? Que eu estou startando aí e faço também a formação em psicanálise. Porque eu hoje busco todas... Na verdade, ô Luiz, como que eu falo? Eu fui estudando várias coisas, várias. E aí hoje eu estou fazendo isso aqui, ó, afunilando, para poder fluir nesse treinamento e desenvolvimento de mulheres. E foi tão interessante que todo esse processo, né, eu venho passando desde o início de 2022 agora, que eu venho focando mais, preparando esse material para poder começar a trabalhar. Estou iniciando aí, igual eu te falei, nos processos aí, nas imersões presenciais, no trabalho, nas redes sociais também. Vai fazer 2 anos que eu faço live.
de reflexivas, levando conhecimento, né, e reflexão para que as pessoas busquem ajuda, provoquem mudança na vida delas. E aí, há 2 meses atrás, eu acredito que foi há 2 meses atrás, entra lá no meu Instagram, né, eu conheço o Luiz. Eu conheço o Luiz, oferecendo aí pra gente uma oportunidade de fazer uma formação gratuita, o DISC. Eu falei, eu vou me inscrever. Tu já conhecia o DISC antes? Ô, Luiz, eu conhecia, eu já fiz o DISC, eu já fiz o análise, né? Com uma outra empresa. Eu tenho 2 relatórios da mesma Tu fez como quer dizer, tu não fez a formação, tu fez o relatório. Tu respondeu um questionário. Eu fiz o relatório. Gente, foi muito legal. Eu falo que hoje, ontem mesmo eu estava fazendo uma devolutiva e eu falei isso com... Eu tive um momento, né, de compartilhar e eu falei isso com a pessoa que eu estava fazendo a devolutiva. Falei com ela que eu experimento hoje, eu tenho uma experiência minha, eu basei na minha experiência a análise DISC. Como analista, eu voltei para fazer a minha análise. E assim, foi muito interessante como que eu pude observar, inclusive, uma grande evolução diante do meu cenário atual. Foi muito legal. Aí, então, Vanessa, uma coisa que você falou aí no início, que eu acho que para quem está chegando aqui agora, você falou a questão de ajudar mulheres no seu propósito, né? Despertar o seu propósito, né? A sua missão Sim. ali, né? A sua missão de vida. E você falou uma coisa sobre a questão do ser, né? Ser, Sim. fazer e ter. Eu falo muito sobre isso dentro da minha formação em coaching. Eu acho que deve ter algum aluno meu aqui de coaching aqui. Dentro da formação de coaching, num nível um pouco mais avançado dos meus alunos, eu falo sobre a questão de propósito de vida, missão de vida, crenças, valores. E aí eu uso uma ferramenta que é SFT. SFT. Que é justamente isso que você acabou de falar. Ser, fazer e ter. Muitas vezes na vida da gente, na grande maioria, a gente usa essas 3 palavrinhas dentro de uma sequência, que até então parece ser uma sequência lógica. Em que sentido, Luiz? Tudo que a gente quer buscar na vida da gente, tudo, a gente segue um padrão. Em que sentido? A gente busca o fazer, por onde conquistar. A gente corre atrás. Sim. Segundo, a gente consegue, que é o que a gente chama de ter. E terceiro é o ser. Você se sente dono daquilo ou fazendo parte daquilo. Então, um exemplo. Tu és casada? Sim. Beleza. Sim. Então, um exemplo. Luiz, eu tô com um namorado. Então, eu quero casar. Então, o que é que eu faço? Eu vou me programar. Eu vou correr atrás. Eu vou organizar o buffet onde vai ser o casamento. Ou seja, você faz o fazer. Segundo passo é o que a gente fala de casou. Ou seja, ela agora é casada. Ela conseguiu o que ela queria ter. E por último é o ser. Eu agora me sinto uma pessoa casada. Só que muitas vezes, quando você segue essa sequência lógica, ela tende a não ser muito duradoura, o resultado do ter. Por que, Luiz? Porque a gente, dentro dessa sequência lógica, a gente diz o seguinte: eu quero casar, ok, eu vou correr atrás. Agora eu tenho um casamento e me casei, é o ter. O ser, por você não estar com ele já lá atrás, dentro da sua mentalidade, dentro do que você já estava se propondo a fazer, ele torna-se agora não sustentável. Por isso que muitas pessoas passam muito tempo dentro do relacionamento amoroso, numa paixão, no calor ali de um namoro, e quando casa, com pouco tempo se separa. Por quê? Porque fez por onde casar, tem um casamento, mas não se sentia uma pessoa casada. E aí, quando começa a ter os primeiros conflitos, se separa. Por isso que muitas pessoas também compram bem, compram um carro. O sonho é ter um carro. Vou comprar um carro, vou correr para comprar um carro. Ele faz por onde? Corre atrás e ele vai lá e tem o carro. Ele consegue. Financia, seja lá o que for. Financiou lá o carro. Daqui a 4, 5 meses, daqui a 1 ano, perdeu o carro. Por quê? Não conseguiu pagar o carro. Por que não conseguiu?
Porque não se sentia uma pessoa dona de um carro. O sentir. Então, eu digo que essa sequência lógica, a gente inconscientemente, a gente usa para todas as nossas conquistas. Fazer, ter e o ser. É como se fosse uma pirâmide. Se a gente imaginar agora uma pirâmide, o modelo tradicional que a gente utiliza é a base da pirâmide, se eu for dividir ela em 3 partes, aqui ó, a base da pirâmide, a base é o fazer. Segundo lugar é o ter. E no topo é o ser. Esse é o modelo que a gente usa no modelo tradicional, que a gente aprendeu desde pequenininho. Mas o modelo correto para você virar a chave, para você começar a ter consistência e você realmente conseguir algo na sua vida que é sustentável, você tem que inverter o ser, que está lá no topo, para ele vir para a base. Todo esforço para tudo aquilo que você busca na sua vida, ele está na base. É o ser. Então, se você deseja casar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, a partir de agora, você já tem que se sentir uma pessoa casada. Casado. Exatamente. Porque você precisa já começar a interiorizar essa conquista. O fazer, ok, ele é importante para você conseguir alcançar o resultado. E o ter, ele nada mais é do que a consequência daquilo que você já plantou. Então eu falo o seguinte, exemplo, eu quando dava muita palestra em faculdades para jovens de escolha profissional, eu dizia o seguinte, olha, está chegando agora na faculdade, está no primeiro período, segundo período, terceiro período. Você já tem que se comportar como se já tivesse com diploma na sua mão. Como se você já fosse um profissional dessa área. Porque se você for esperar daqui a 4 anos concluir a faculdade para dizer que você é graduado em medicina, em administração, seja lá qual for, aquilo não vai ser sustentável. Porque você veio apenas se considerar um profissional daquela área quando você conquistar o diploma. E é o que eu falo muito para os meus alunos de análise DISC. Não espera concluir 100% o curso, receber o certificado para dizer que você é um analista comportamental. Já se sinta como analista comportamental. Já se comporte como analista comportamental. Já gere conteúdos, fale para as pessoas aquilo que você faz. E naturalmente o universo começa a abrir as portas. Então quando você fala que, Luiz, eu ajudo mulheres no despertar para que elas consigam, através desse despertar, buscar o seu propósito. Então elas precisam, desde então, se sentirem que esse despertar chegou. Que ela está no seu próprio, que ela já está com aquele propósito alcançado. E ela vai fazer por onde? É o que você vem fazendo, inclusive com você, como você mesma falou. Luiz, eu já venho desde 2017 fazendo essa transição, incorporando isso. E hoje eu me sinto dentro do meu propósito. Eu posso até não estar 100% dentro dele, mas eu já me sinto uma pessoa realizada dentro desse meu propósito. E eu pergunto para quem está aqui vendo aqui a gente aqui agora, faz sentido isso? Tudo que você começar a partir de agora, buscar na sua vida como uma transformação, como uma conquista, você já começar de agora, já imaginar, impregnar, como a gente fala aqui, interiorizar, que você já conquistou. E aí você começa a buscar alcançar. Para quando você alcançar, as pessoas vão até dizer assim para você, eita, que massa, Vanessa, tu ajuda mulheres a despertar, que massa, parabéns pela tua conquista. Não, amiga. Não, meu amigo. Eu já faço isso há muito tempo. Não é da noite para o dia. Não foi sorte. Isso foi muita relação, muito trabalho. Eu sempre acreditei naquilo que eu faço. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Então, se você não acredita em você, não vai. Exatamente. Faz sentido. Ô, Luiz, isso? O quê? Se faz sentido? Faz sentido. Mas é muito sentido, muito sentido. Por quê? Porque eu tenho falado muito, toda escolha, tudo aquilo que a gente decide, ela envolve algo que você tem que abrir mão. Né? Você abre mão de alguma coisa em prol de outra. E quando a gente decide passar por esse processo de autoconhecimento, né? Depois eu vou entrar aqui, como que o DISC tem sido tão importante nesse processo para mim, as descobertas que eu estou vivendo agora. Então, assim, esse processo a gente tem que abrir mão. E às vezes eu tive uma experiência aqui, Luiz, em casa, dentro de casa, com meu esposo. Ele um dia falou comigo assim, eu vou falar isso aqui para ficar mesmo registrado, para as pessoas verem que é possível. Ele falou comigo assim, olha, eu não entendo nada desse mundo seu.
eu não entendo nada disso que você estuda. Agora, uma coisa eu tenho que falar com você. Como que alguém dedica tanto a uma coisa? Isso, uma hora, vai fazer sentido. Algum momento isso vai começar a fazer sentido, você vai começar a colher frutos disso na sua vida. Porque não tem como uma pessoa sentar 8 horas da manhã num feriado, num sábado, num domingo e sair 6 horas, 7 horas da noite numa imersão online, porque está tudo fechado por causa da pandemia. Não tem condições a pessoa ir dormir, às vezes, de madrugada estudando. Então ele vê a dedicação, a minha dedicação aqui, ele fala, eu sou testemunha da sua dedicação. Só que ele também é testemunha da minha mudança, da transformação. Hoje que eu vivo, focando no ser, no ser. Tem várias coisas que eu preciso fazer e ter. Só que eu abri mão do ter hoje. Eu tive que abrir mão, então a gente precisa abrir mão. Eu precisei abrir, eu não posso fazer as duas coisas. Então hoje eu foco no ser. Eu hoje faço a formação, estou fazendo a formação em DISC Advanced, porque o meu foco é o ser. Ô Vanessa, me tira uma dúvida. No caso, tu fez a formação agora há pouco comigo, é isso? Eu sou da sua última turma. Eu sou da sua última turma. E antes tu não me conhecia? Não te conhecia. Eu não te conhecia. Então, me tira uma dúvida. Tu fez a turma agora há pouco, participou da última turma, ok? E assim que concluiu, tu já começou a implantar o DISC dentro desses teus atendimentos que tu já trabalha? Ou tu já aplicava alguma outra coisa? Ou tu usa o DISC como uma ferramenta complementar? Como é que tu faz hoje com o DISC dentro do teu trabalho? Como é que tu conseguiu encaixar ele? Luiz, eu ainda estou nesse processo, né? E está sendo assim muito legal. Como eu tenho crescido com isso. Por quê? Eu falei, eu ainda estou naquele processo de descobrir o nicho. Só que eu falei, gente, se eu trabalho com desenvolvimento pessoal e estou vindo, aprendendo, né? Eu fiz a formação básica lá, a formação inicial que você teve, peguei o certificado e eu agora já vou pedir o meu certificado do Advanced, porque eu já concluí a parte teórica toda. Eu só não pedi ainda meu certificado do Advanced, mas eu já concluí o curso. Eu já fiz aí o curso Advanced. E aí eu falei, eu comecei a olhar e falei, olha, eu vou trabalhar, vou aplicar o Advanced, a análise DISC, no desenvolvimento pessoal inicialmente. E comecei a fazer algumas ações, sabe? Eu ainda estou nesse processo. Comecei a desenvolver algumas ações. Me ajuda aí. Se você me fala que você ajuda mulheres a despertar, né? Na busca da sua... Até anotei aqui, ó. Ajuda mulheres a se despertar e viver a vida com propósito. Então, isso já é um nicho. Já é um nicho aí. Agora, você subnichar esse nicho é outra coisa. Até para quem tá chegando aqui de repente, Luiz, mas como assim? Eu buguei agora. Tu tava falando de ser, ter, fazer. Tu agora falou de nicho. Nicho, gente, é quando você escolhe dentro de uma área de atuação que você deseja atuar, como análise comportamental, um público específico. Olha, nicho é uma camada do mercado. A minha área do meu nicho é ajudar mulheres no despertar. Um exemplo, é o que a Vanessa faz. Ok, esse é um nicho na área do desenvolvimento humano. Concorda comigo? Dentro do desenvolvimento humano, você ajuda mulheres no despertar. Ok, o que você pode fazer agora é o que eu chamo de subnichar. Dentro desse subnichar, é você até mesmo criar a persona do seu cliente. Mulheres de que idade? A qual idade? Isso é o que a gente chama de personificar ele. Da idade X para a idade Y. Ok, qual a renda média dessas mulheres? Isso aí também é você personalizar ainda mais. Qual é a religião dessas mulheres? Porque isso te ajuda a você falar uma linguagem alinhada com o teu público. Quanto mais você subnichar, melhor. Aí você pode falar assim, Luiz, mas se eu vou subnichar, se eu vou criar essa persona, eu não posso estar perdendo clientes, outras mulheres? Não. Porque quando você escolhe um público-alvo para você trabalhar, você começa a entregar conteúdos que realmente vai falar uma linguagem para aquele seu público. Dessa forma, você afasta quem não é teu público. Eu sou mulher e eu pretendo aqui, sei lá, buscar um casamento. Tá dentro do seu propósito? Tá, posso te ajudar.
Ah, não tá dito, não, é só para casar mesmo. Tá no seu propósito? Não. Ah, então infelizmente não posso te ajudar. Então, se você não souber também dizer não para aquele público que não é o teu público, você não vai ter um nicho. Vamos dizer assim, você não vai ter uma persona ali. Então, isso aí é algo também, Vanessa, que você vai construindo ao longo do processo dos seus atendimentos. Você não consegue assim, ó, da noite para o dia. Ah, hoje eu vou fazer isso e deu a minha cabeça louca, eu vou fazer isso. Não. Quem vai estar te respondendo isso, inclusive, é os clientes que você vai estar atendendo. Porque quando você começa a fazer as devolutivas, quer dizer, você já faz devolutivas, você pode fazer, começar a personificar. Peraí, essa semana eu atendi mulheres mais ou menos dessa faixa de idade aqui. E é porque eu me identifiquei, eu gostei de atender esse público. E aí você, inclusive, é o que a gente chama de avatar transformado. Você vem passando por essa transformação. Você vem tendo essas mudanças. E quando você chega para alguém e você fala que você já esteve no lugar dessa pessoa, que você sabe o que ela está passando hoje, ou que ela vem passando nos últimos tempos, e você sabe a fórmula, um método para que ela possa superar isso e ela possa ter uma vida com mais propósito amanhã, bingo, elas querem te ouvir. Porque você sabe do que elas estão passando hoje. Que Por isso a legal! importância de você personificar. Porque senão você fala para todo mundo e você termina não falando para ninguém. É igual dizer assim, ó, Luiz trabalha com DISC. Ok, quem é que busca essa formação em análise comportamental DISC? Eu sempre falo, olha, geralmente são pessoas que, primeira coisa, são pessoas que têm interesse nessa área de desenvolvimento humano. Segundo, quem são essas? Qual a área de atuação dessas pessoas? São psicólogos, terapeutas, coaches, consultores, profissionais da área de gestão de pessoas. E tem alunos que pegam esse método e eles aplicam esse método dentro da área de gestão de pessoas. A grande maioria usa na área de gestão de pessoas. Outro público, que é o seu, que é você, um exemplo, que usa a análise DISC dentro de uma área específica para ajudar outras pessoas. Ou seja, você não usa o DISC para a gestão de pessoas. Se alguém chegar para você e falar assim, Vanessa, eu estou precisando de recrutamento de seleção. Tu usa o DISC? Eu digo, olha, eu tenho o DISC, posso até fazer o DISC para você, mas eu não trabalho com recrutamento de seleção. Eu tenho, sei lá, a Denise que faz, eu tenho fulano que faz, tem ciclano, eu tenho um colega lá que faz, posso te indicar sem problema nenhum. Então, você tem uma metodologia, mas você tem um público específico. Quando você faz isso, por incrível que pareça, você ganha muito mais do que quando você quer abraçar todo mundo. Porque quando você quer abraçar todo mundo, você não consegue gerar um conteúdo para as pessoas ao ponto delas olharem para o teu conteúdo, se identificarem e você conseguir gerar resultado para elas. Exemplo, eu, Luiz Vicente. Se você olhar minhas redes sociais, todo o conteúdo que está lá, ele tem dois propósitos. Primeiro, ou ajudar os meus alunos ou pessoas que têm interesse, não é obrigado a ser meu aluno não, mas se ela tem interesse na análise comportamental DISC, lá nos meus conteúdos tem informações, tem conteúdos que vai ajudá-los a elevar, melhorar, ampliar o nível dos seus atendimentos com o DISC, dentro das minhas redes sociais. Qualquer vídeo que você pegar meu nas redes sociais, ele tem esse propósito. Ajudar você a elevar o nível dos seus atendimentos. Como assim, Luiz, elevar o nível dos seus atendimentos? É justamente isso que eu estou fazendo aqui com você. Te ajudando a melhorar a tua entrega para que você possa ter mais resultados com a metodologia. Outro tipo de conteúdo que eu gero lá é porque tem pessoas que estão aqui me assistindo aqui agora, ou vendo aqui essa gravação, ou chegou lá de paraquedas no meu Instagram. Lá tem informações para que os meus alunos ou pessoas que têm interesse nessa análise comportamental DISC, não é outro tipo de análise comportamental, é DISC, que diz assim, olha, cara, eu estou buscando uma forma de gerar novas oportunidades de negócios nessa área de desenvolvimento humano. Opa, tá aqui Luiz Vicente. Eu tenho conteúdos que geram para as pessoas esse desejo de gerar novas oportunidades. Exemplo, estou fazendo isso aqui com você aqui agora. Eu vi você falando, eita, isso aqui. Ou seja, eu estou te mostrando possibilidades de tu alinhar ainda mais o que você já faz para você gerar novas oportunidades de negócios que você até então não tinha percebido isso antes. E aí depois a minha equipe pega essa nossa conversa aqui, salva, corta os pedacinhos mais importantes do que a gente conversou e libera para outras pessoas. E essa corrente do bem, ela só aumenta. Porque eu vou dar um exemplo aqui. Magalhães colocou aqui, bom dia. Então, vamos dizer que ela não me conhece, que ela não te conhece,
Mas, de repente, você tá lá gerando conteúdo dizendo assim, ó, você trabalha com mulheres para viver vida com propósito. Exemplo. Sim. Você chega na sua rede social e você coloca assim, você sabia quais são as consequências que pode causar ou impactar a tua vida quando você não tem um propósito de vida? E aí você vai, coloca essa chamada. E abaixo, ou seja numa legenda, ou um videozinho rápido de 30 segundos, 1 minuto, você dá 2, 3 dicas da mulher identificar como ela identifica o seu propósito. E às vezes são dicas que para você pode ser algo simples, básico. Para você que eu digo que convive falando sobre isso, com esse tipo de informação. Mas às vezes para o seu cliente, isso é algo que vai, caramba, era isso que eu precisava ouvir aqui hoje. Era isso que eu estava tentando encontrar e não sabia. O que é que essa pessoa vai fazer? Ela vai olhar os teus materiais para verificar se tem outros conteúdos que possam ajudá-las. E esse conteúdo que você gera e ajuda essas pessoas, isso a gente fala que você está gerando o que a gente chama de conteúdo de valor. Ah, que legal! É algo trabalhoso? É, porque se fosse fácil fazer, todo mundo estava fazendo por aí. E é o que eu bato muito na tecla dos meus alunos. Gera conteúdo de valor. Só que para você gerar conteúdo de valor, você precisa saber o quê? Quem você quer atender. Então, se eu sei que o meu público é psicóloga, terapeuta, é profissionais da área de desenvolvimento humano, é consultor, é analistas, ou seja, se eu sei que esse público é o meu público, eu preciso gerar conteúdo que chame a atenção desse público. E como é que eu gero conteúdo para chamar a atenção deles? Só existem 2 formas. Quando eu ataco na dor que ele está sentindo. Ou eu gero algo que vai levar uma transformação para a vida dele. Se eu consigo fazer isso usando uma dessas 2 formas, eu chamo a atenção dele. Mesmo que ele nunca me viu na vida dele. Eu chamo a atenção dele. Então a mesma coisa você pode fazer com o seu nicho. E qualquer um que está vendo aqui essa gravação, se você quer chamar a atenção de um público para que ele possa te comprar no futuro, você precisa plantar, a partir de agora, conteúdos que esse conteúdo gere uma transformação ou dê uma solução para uma dor que ele está sentindo. E aí você pode pensar, Luiz, mas se eu for de forma gratuita, dar para ele a solução para uma dor que ele está sentindo, ou dizer a transformação que ele está almejando para a vida dele, como é que eu vou vender para ele? Como é que eu vou conseguir ganhar dinheiro se eu estou dando tudo de graça? Aí é onde está o segredo. Aí eu quero saber. Quanto mais conteúdo você dá, que gera transformação, que trate uma dor do seu cliente, mais o seu cliente vai querer ficar próximo de você. Mais ele vai querer te contratar para ajudá-lo. Porque esse conteúdo que você está dando são pequenas pílulas. Não é dar o conteúdo completo. É você dar pequenas pílulas, pequenos pedacinhos, sem uma sequência lógica por trás. Eu dou um pedacinho do conteúdo aqui, acabou. Amanhã eu dou outro conteúdo sobre outra coisa. Não um complemento daquela anterior. Ou seja, é como se fosse um quebra-cabeça. Que mesmo que ele junte todos os conteúdos, ele não consegue ter a solução do seu método completo. Entendi. Ele precisa te contratar. Então é muito mais fácil a gente contratar um serviço ou comprar um produto de alguém que a gente conhece ou que tem autoridade sobre aquilo, do que a gente simplesmente dê a louca na cabeça. Vou comprar de Vanessa. Mas baseado em quê? Quem é Vanessa? De onde eu conheço ela? Em que ela me ajudou? O que é que ela pode me proporcionar na minha vida? Então o teu cliente, quando ele contrata o teu serviço, ele gerou uma conscientização que essa conscientização transformou de alguma forma a vida dele, e ele sabe que aquela transformação com você, ele vai alcançar muito mais rápido. É igual que eu faço com a formação em DISC. Eu dou uma semana de formação gratuita. Eu dou um monte de conteúdo. Eu cobrava R$ 997 por ele na época. Mas quando eu chamo o aluno para a formação avançada, que é um nível com mais de 7 horas de conteúdo, ele diz, caramba, se em 10 horas ele me deu tudo isso, que já me ajudou a ter tantas transformações durante uma semana na minha vida, imagina esse conteúdo avançado. Foi isso que aconteceu com você. Você já tinha várias formações quando você me comprou. Você tinha várias formações.
Mas você olhou assim, caramba, isso aqui vai me ajudar nisso, nisso, nisso e nisso. Luiz, eu decidi assim, acho que na segunda aula, no segundo dia de aula. Imagino, imagino. A mesma coisa, Vanessa, acontece com o teu cliente, tá? A mesma coisa, mesmo que ele nunca tenha te visto na vida. Se você gera uma transformação na vida dele, e essa transformação é o que ele precisava, é o que eu chamo de gap. O teu cliente está aqui, ó. Ele quer chegar aqui. E existe um distanciamento entre onde ele está e onde ele quer chegar. Se em alguns minutos, algumas horas, você gera para ele essa transformação, esse gap, para ele chegar aqui, ele quer o teu serviço. Hoje, como é que tu faz hoje para captar clientes? Luiz, eu tenho feito um trabalho orgânico, né, com as pessoas que eu conheço e estou iniciando também na minha divulgação patrocinada, fazendo link patrocinado, né, que foi a forma que eu te conheci, né, te conheci aí através de uma divulgação no link patrocinado. Inclusive, eu me lembro que tem uma amiga, né, que ela tem buscado, ela trabalha na área de RH e ela tem buscado conhecimento. E ela falou comigo assim, olha, quando você tiver algum acesso, alguma informação, me manda. E eu mandei para ela, eu me inscrevi, mandei o link para ela e falei, olha, eu não conheço, mas eu vou fazer. E ela acabou não fazendo, e eu fiz. E quando eu me vi, eu já estava, né, como analista. Então, assim, foi muito bacana. Eu falei assim, gente, se eu fui alcançado através de um link patrocinado, eu também posso fazer isso. E estou aprendendo. Aprendi com algumas aulas que você tem, né, que você disponibiliza lá pra gente, dando as dicas. Tenho buscado também outras formas de aprender também com outros cursos para poder fazer esse patrocínio. Só que é algo para mim que eu tenho um desafio, sabe? Eu enfrento um desafio para poder fazer, porque é algo novo. É algo novo, totalmente novo. E o novo, às vezes, ele assusta, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, exatamente hoje, fazem 60 dias que eu encerrei as inscrições dessa sua formação. Tu tem ideias de quantas devolutivas você já aplicou desde então? Ah, Luiz, eu não contei. Eu tenho que olhar aqui no meu sistema, mas eu já devo ter 10, feito umas 15. Umas 15. E olha que eu ainda tenho, acho que umas 4 para poder agendar, para eu poder fazer. Fora que eu já tenho agendado. Amanhã mesmo vou fazer, amanhã não sei se eu já vou fazer mais uma. Sem contar valores, assim, ganhos, tá? Não é essa a ideia. Mas quantas vendas tu já fez até agora? Luiz, no patrocinado, contando patrocinado também? Não, com tudo. Não, eu já fiz uns 5 vendas. 5 vendas. Uhum. Legal. E com o link patrocinado hoje, como você falou, vou até dizer assim, então sempre tem pessoas aqui que não são meus alunos, de repente eu te acompanham, ou acompanham aqui o nosso trabalho. Gente, eu falo o seguinte para os meus alunos, tá? Se você quer escalar esse negócio de análise DISC olhando como negócio, exemplo, Luiz, eu quero pegar esse método e eu quero ganhar dinheiro com ele. Uma das formas que eu acredito que dá mais resultados em vendas com análise DISC é o que eu falo de link patrocinado. O que seria link patrocinado? É você fazer um anúncio nas redes sociais chamando as pessoas para comprar. Tá? Esse é o modelo tradicional para você alavancar e você alcançar pessoas de outras regiões além da cidade que você mora. Sem contar que nas redes sociais a gente consegue encontrar pessoas de vários estados diferentes. Eu vou fazer até um exemplo aqui para vocês que estão aqui agora. Quem está ao vivo junto com a gente, escreva aí, por favor. Por favor, escreva aí, por favor. De qual região do Brasil você mora? Qual cidade você mora no Brasil? Só para eu ver aonde é que a gente está atingindo essas pessoas. Para vocês verem que o que eu vou falar para a Vanessa aqui agora faz sentido para vocês. Olha só. Eu, Luiz Vicente, eu estou em Pernambuco. Estou em Caruaru, Pernambuco. Interior de Pernambuco. Cidade com um pouco mais de 400 mil habitantes, em média, por aí, nessa faixa. Aqui onde eu estou, através de um link patrocinado, de um impulsionamento,
eu consigo levar esse conteúdo para pessoas de várias regiões do Brasil ou até mesmo do exterior. Com esse link patrocinado, a gente diz o seguinte: se você chega para uma pessoa que nunca te viu na vida e você já oferece uma análise DISC, a probabilidade dela fechar com você é muito pequena. Por quê, Luiz? Imagina, gente, vamos lá. Eu tô lá na minha rede social, tô lá no meu Instagram, no meu Facebook, tô olhando videozinho, olhando stories, aí de repente aparece Vanessa. Olá, tô vendendo uma análise DISC. Quer comprar? Você olha assim e faz, poxa, nem conheço Vanessa, nem sei o que é análise DISC. O que é que eu faço? Passo pro próximo stories. Gente, alguém faria isso? Eu faria. Eu também. E olhe lá que, mesmo que seja Vanessa que eu conheço, ou que seja análise disso que eu já ouvi falar, da mesma forma eu também vou passar. Por quê? Não tem interesse nisso aqui não, eu já conheço, já sei o que é. Então você tem que se colocar no lugar do seu cliente, porque a gente faz isso o tempo todo. Ó, tô vendo aqui, ó, Salvador, Porto Alegre, Bragança, Pinhais, região metropolitana de Curitiba, Minas Gerais, Redenção, Juiz de Fora, Camboriú, Santa Catarina. Pô, que legal, pessoal, que massa. Salvador. Então, olha só. Então, a gente passa os stories, a gente passa o link patrocinado. Então, dentro do DISC, eu ensino para os meus alunos uma estratégia onde a gente consegue chamar a atenção de um cliente que nunca te viu na vida, tá? Para que ele possa ter interesse em comprar de você uma análise. Para isso existe uma estratégia. Agora, convenhamos, se você se colocar no lugar do seu cliente, quando ele vê um link patrocinado, e esse link patrocinado tem conteúdos que ele entende que é de valor para ele, valor que eu digo não é valor em dinheiro, mas tem um valor para ele agregado. Normalmente esse cliente, ele vai para a tua rede social. Exemplo, eu, Luiz Vicente, vou fazer uma formação gratuita. Um exemplo, tá? Gente, tem formação gratuita agora não, tá? Esse ano não tem mais. Mas um exemplo. Ah, eu quero fazer uma formação gratuita. Então, eu estou chamando você para uma formação gratuita. Normalmente, você tende a ir lá na minha rede social e ver quem é esse cara. Que informação é essa? O quanto isso vai me ajudar? Será que faz sentido isso aqui? Então, nas minhas redes sociais, precisam ter conteúdos. Que esses conteúdos estejam atrelados àquilo que eu estou falando. Para quê? Para gerar para a pessoa que está olhando o teu conteúdo e dizer, caramba, esse cara tem conhecimento, esse cara tem autoridade. Então, Vanessa, de nada adianta você simplesmente fazer link patrocinado se você não está gerando conteúdo de valor nas redes sociais, que esse conteúdo esteja ajudando mulheres a elas encontrarem o seu propósito, a elas se despertarem. Ou seja, quanto mais conteúdo tu gera aqui nas tuas redes sociais, mais chances tu tem de vender lá na frente para as pessoas. Uau. É igual dizer assim, ó, Luiz, eu vou dar um exemplo, tá? Tem alguém aqui que já empreendeu algo, já abriu um negócio, já investiu em algum negócio físico? Vou dar um exemplo. Ah, tu falou que trabalhou com beleza, não é isso? Qual área da beleza tu trabalhou? Eu sou especialista em design de sobrancelhas. Beleza, ok. Vamos dizer que você vai abrir um espaço de design de sobrancelha. De forma natural, o que ela tem que fazer? Abrir um espaço. Abrir um espaço, ela precisa ter estoque. Ela tem que ter estoque de alguma coisa. Seja lá material, se vai vender para isso alguns produtos de beleza lá, né, para vender mais. Então, ela tem que abrir um espaço. Ela tem que chegar naquele espaço e ela tem que fazer uma layoutização desse espaço. Seja colocar uma fachada, uma placa, um papel de parede, botar um quadro, comprar uma cadeira para a mulher sentar. Ou seja, você precisa investir em equipamentos. Concorda? Correto? Beleza, ó. Érica falou, eu tinha um buffet de festas. Ou seja, ela precisa ter utensílios de comida, utensílios, seja pratos, talheres, mantimentos, para poder aquilo funcionar. Então, isso, gente, é uma sequência que você tem que ter dentro do seu negócio para que os seus clientes no futuro venham a te contratar.
Faz sentido, Vanessa? A mulher não vai dizer assim, eita, tem Vanessa. Mas para ela saber que tem Vanessa, Vanessa teve que fazer o quê? Alguma divulgação, uma estratégia de marketing, ou anúncio em rádio, televisão, carro de som, outdoor, panfletagem na rua. Ela teve que fazer alguma divulgação para as pessoas saberem que ela existe naquele ponto para ela poder vender. E nem sempre, com toda essa divulgação, as pessoas vão passar na frente da loja dela, vão entrar e vão comprar. Seria perfeito se todo mundo que entra comprasse. Mas não é o que acontece na prática. A mesma coisa acontece quando você usa o digital para escalar o seu negócio. Você tem que olhar como negócio. Você precisa gerar conteúdo de valor. Você precisa fazer impulsionamento. Você precisa atender pessoas para depois você vender. Então tem gente que diz assim, Luiz, o digital não dá certo para mim. Eu fui lá, divulguei, fiz um Instagram, mas ninguém me comprou. Lógico. Tu quer que o cara chegue lá no teu Instagram, veja de cara, eita, eu vou comprar. Seria muito fácil. E o que eu sempre falo, seguidor não paga boleto. Seria muito bom você só ter lá seu Instagram e todo mundo que tá ali te comprasse. É igual você falar assim, Luiz, olha só, eu tenho uma loja no centro da cidade. Todo dia passa mais de 500 pessoas na frente da minha loja. Seria perfeito se todo mundo passasse ali e te comprasse. Mas não é bem assim. Não. Então, Vanessa, aí volto lá atrás, o ser. Se sinta como se já tivesse conquistado os clientes que você almeja. E quando eu digo se sentir, é dizer assim, caramba, eu estou iniciando agora no digital, estou com medo, vai com medo. Eu digo para os meus alunos, olha, tá com medo? Pega uma fralda geriátrica, veste e vai com medo mesmo. Porque se tu não for, alguém vai no teu lugar. O espaço é teu. Gente, então, quantas pessoas estão aí nas redes sociais, estão aí na internet? Quantas pessoas estão buscando um propósito de vida? Quantas mulheres estão aí entrando em depressão? Quantas pessoas você pode ajudar e você simplesmente está lá sem ajudar? E quando você falou, eu já fiz curso disso, e eu falo, olha, cuidado com o círculo do autoconhecimento. Quanto mais eu aprendo, mais eu acho que eu tenho que aprender mais um pouquinho. Quanto mais eu aprendo, eu acho que tenho que aprender mais um pouquinho. Então, às vezes, acumulo muito curso, mas não estou colocando em prática. Né? E estava acontecendo comigo, Luiz. Isso estava acontecendo comigo. E agora eu tomei aquela decisão de focar, de fechar. É como se fosse um funil agora. E tudo que eu faço, que eu tenho buscado fazer hoje, é voltado para... como que eu falo? Para poder ampliar dentro desse... Não é, como que eu vou explicar aqui? Hoje tudo que eu estou fazendo é para deixar isso mais robusto. Entende? É para com que isso fique mais robusto. E o Disque tem feito isso. O Disque, a minha satisfação que eu estou tendo, está iniciando, mas o que eu estou vendo é que o Disque me entrega isso, uma robustez dentro do meu projeto. Por quê? Porque ele leva... Gente, quando eu faço uma devolutiva, Luiz, e que eu vou entregando para a pessoa, fazendo a leitura daqueles gráficos, elas vão conseguindo olhar para dentro delas e ter um autoconhecimento que talvez elas nunca pararam para poder observar. E aí, quando eu olho, aquilo não fala sobre emoções, aquilo fala sobre comportamento. E quando eu explico a diferença do comportamento e do emocional, eu percebo que tem uma ligação muito grande. Quando a pessoa identifica, às vezes, problemas que ela está passando no emocional dela está relacionado à questão comportamental. Então, assim, eu tenho visto isso. E, inclusive, nas evolutivas que eu fiz no online. Porque eu tenho usado muitas das estratégias que você tem ensinado, só que eu estou fazendo amostras. Eu faço um pouco e paro. Faço um pouco e paro. Por quê? Porque eu estou vendo o que eu estou aprendendo com aquilo, como que eu posso melhorar aquilo. E essas dicas que você está passando aqui, meu Deus, são incríveis, incríveis. Eu vou assistir essa live novamente aqui para eu poder conseguir anotar, para acrescentar nisso que eu tenho buscado aqui. Por quê? Eu vejo, por exemplo, algumas dificuldades, definição de público. Na hora lá de fazer o link, o público a ser alcançado, isso tem sido um desafio para mim. Porque às vezes... Uma dica aí nessa hora. Se você mora em Minas Gerais, correto? Sim. Quando você for fazer o anúncio,
Se você está colocando um valor lá de R$ 30 por dia, R$ 20 por dia, coloca o teu estado e bota 2 ou 3 estados próximos do teu estado. Para tu chegar a um público ali, médio, no final, quando ele concluir o anúncio, de 7 milhões, 8 milhões, até 10 milhões é um quantidade legal, tá? Para o teu público. Quando você for colocar lá a questão do gênero, coloca só feminino. Para homens não estar recebendo o conteúdo que você foca só no feminino. Quando for colocar a idade, tenta ter a média dessas 15 devolutivas que você deu. Se foi para mulheres com propósito de vida, tenta ter um parâmetro de qual a idade de média dessas mulheres. Porque quando você vai fazer um anúncio de tráfego pago, é importante você colocar uma idade com a diferença de pelo menos 20 anos. No máximo 20 anos. Ah, Luiz, geralmente as mulheres que estão em busca de propósito, geralmente são mulheres que estão lá, numa faixa etária de 30 anos de idade, até 50, mais ou menos essa faixa etária. Geralmente a mulher com 20 anos, 25, geralmente ela não está, muitas vezes, pensando em propósito de vida. Às vezes ela está pensando mais lá em querer casar, tal. Às vezes ela está com outra mentalidade. Então você tem que pensar como a mulher que é o seu público-alvo, tá? Quando você vai colocar lá a questão demográfica que ele pede, interesse, público de interesse, você pode colocar lá, exemplo, mulheres que estão em busca, mulheres não, pessoas que estão em busca de informações que você acredita que você pode ajudar. Exemplo, as mulheres que elas não têm, porque, exemplo, você quer ajudar mulheres a despertar em busca do seu propósito. Sim. Beleza. Só que até então ela ainda não encontrou esse propósito. Então, o que passa na cabeça dessas mulheres? Como é a vida delas nesse momento que elas não conseguiram esse propósito? Então, aqui, quais são as vivências que elas têm? Exemplo, desmotivação, inseguranças, traumas, conflitos, falta de inteligência emocional. Então, esses interesses são coisas que essas mulheres, quando elas estão lá nas redes sociais e elas veem um anúncio, que esse anúncio fala sobre o que ela está sentindo naquele momento, chama a atenção dela. Então você pode dizer o seguinte, olha, um exemplo, tá? Você está com alguns conflitos por não descobrir aí do seu propósito de vida. Eu liberei nesse momento uma análise comportamental DISC gratuita, onde de, um exemplo, R$ 397 está R$0. Clica aqui agora e garante a sua. Ou seja, você fala sobre algo que ela está sentindo ou que vai ajudá-la em algo e aí você consegue atrair muito mais mulheres. Porque não fica algo genérico. Então, Luiz, que quando top você é isso, genérica, não? quando você é genérica, você é mais uma no meio da multidão. Mas quando ela está lá passando os stories e a chamadazinha lá em cima é algo que ela está passando, que ela está sentindo naquele momento, chama a atenção dela mais vezes. Isso acontece com a gente. Exemplo, tem pessoas que estão nesse momento na rede social buscando um conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, desenvolvimento humano, comportamento humano. Aí o que eu faço nos meus anúncios? Formação em analista comportamental DISC, do dia tal ao dia tal. Então, eu quero isso aqui. Deixa eu ver mais sobre isso. Né? Entendeu? Ou eu posso falar assim, olha, você trabalha na área de gestão de pessoas e tem dificuldade hoje de colocar a pessoa certa no lugar certo? Meu nome é Luiz Vicente, eu quero te convidar para a minha formação em analista comportamental DISC, onde eu vou te ajudar você a reter talentos da sua empresa, a você ter realmente pessoas mais satisfeitas aqui no mercado de trabalho, fazer uma escolha mais assertiva, clica e vem com a gente. Ou seja, eu falei a linguagem daquela pessoa. Isso te ajuda a trazer a pessoa certa. Por quê? Se você falar algo que a mulher não se identifica com aquilo ali, tu vai ter dificuldade de vender para ela lá na frente. Então, se a tua chamada ela for atrelada àquilo que você entrega, você consegue vender muito mais. Então, exemplo, se ter a chamada para ela e nessa chamada você está dizendo que tem a solução para ajudá-la e que você vai dar para ela, inclusive, uma análise comportamental para ela se conhecer melhor, entender, inclusive, o momento dela de forma gratuita. E junto com isso, você ainda vai dar para ela uma devolutiva de 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, onde vai ajudá-la naquele ponto que você falou, naquele propósito, você vai ter muito mais resultados.
Um exemplo, você mulher, ainda não encontrou o seu propósito de vida, eu quero te ajudar. Estou liberando para algumas mulheres uma análise comportamental gratuita, onde essa análise é R$490 e eu estou liberando de forma gratuita. Como forma ainda de agradecimento por você estar clicando aqui agora, vou liberar para você ainda um relatório comportamental, vou liberar para você uma devolutiva completa. Ou uma devolutiva. E com isso você vai atrair a mulher que está interesse no propósito, você falou isso na chamada, você vai falar sobre isso na devolutiva, você vai ter muito mais chances de vender para ela. Ou seja, quanto mais você pratica esse trabalho, mais resultados você tem. Exemplo, entre 2018 até ali meados de 2020, eu toda semana eu fazia divulgação de anúncio chamando as pessoas para a formação em análise comportamental. E eu dava chamada, olha, eu tenho uma formação em análise comportamental, eu estou selecionando algumas pessoas que têm interesse nesse tipo de conteúdo, onde eu vou fazer uma oferta especial. Como forma de retribuição, eu vou te dar gratuitamente um relatório completo. E eu fazia isso, eu juntava 10 pessoas, 20 pessoas, e eu chegava lá e fazia a oferta da formação com preço diferenciado. E eu explicava o que era a formação. Eu fazia isso toda semana. Eu começava na segunda, terminava na quinta. Começava na sexta, uma nova, terminava na segunda. Na segunda começava outra, e eu fiz isso mais de 30 vezes. Sempre buscando novos públicos. Como assim, Luiz, novos públicos? Porque nas redes sociais são milhões de pessoas. E quando você fala para um público específico, naturalmente essas pessoas elas vão estar recebendo teu conteúdo aqui hoje. Não quer dizer que semana que vem elas vão ver o mesmo conteúdo. Você já vai estar trabalhando para outras pessoas. Então, no começo, eu fazia o seguinte. Eu fazia só o estado de Pernambuco. Aí depois só o estado da Paraíba. Só o estado de Rio Grande do Norte. Só o estado de Minas Gerais. Eu fazia por estado. Toda semana eu fazia um estado diferente. Por quê? Eles nunca ouviam o meu anúncio. E ninguém via nas minhas redes sociais nenhuma chamada de venda. Era só conteúdo. E eu, de forma de impulsionamento, eu estava fazendo lá a estratégia de vendas. Exemplo, não sei se está por aqui ainda, mas Denise, ela passou por esse processo. Ela viu um informativo meu, veio, participou lá do grupo, eu falei o que era, e ela foi lá e comprou, na época. Hoje eu não uso mais esse método, mas eu usava durante muito tempo. Eu disse, por que tu deixou de usar? Porque eu passei a ficar num nível onde hoje eu coloco 20 mil pessoas numa turma, 15 mil pessoas participando da formação gratuita, então eu não consigo fazer aquela imagem naquele formato que eu fazia anterior. Eu já mudei a estratégia. Mas é uma estratégia que eu ensino para os nossos alunos fazerem, que eu sei que dá resultado. E você já fez alguma venda usando a estratégia do digital? De anúncio? Sim, já fiz Okay. E estou com devolutivas agendadas usando a estratégia do digital. Então, assim, eu tenho usado, tenho aprendido uma dificuldade assim, que às vezes eu percebo em mim. Eu não sei, né? Por causa, às vezes, meu nível de cobrança comigo ele é um pouco alto. Mas é em relação, Luiz, ao retorno. Sabe? Quando eu tenho contato e às vezes eu vejo eu sinto um pouco de dificuldade nessa questão do diálogo ali se eu estou falando o que é certo, sabe? Se eu estou informando a pessoa corretamente. Para algumas é tranquilo. Eu consigo fluir bem aqui. Algumas aqui a gente já está até montando... sabe? Fiz até amizade, para ser sincero com você. E outras... Quando você fala às retorno, vezes, que tipo de retorno? Eu não entendi. no diálogo, no contato, sabe? Quando a pessoa faz o contato comigo, se eu estou dialogando de uma forma certa com ela, correta. Se eu estou usando ali palavras corretas ou se não. Se o que eu estou falando não está sendo suficiente às vezes para que ela tenha um entendimento. Então eu tenho um pouco de dúvida em relação a isso. Vamos lá. Então, olha só. Temos uma aula dentro da formação, tá? Que eu explico todo o passo a passo dessa devolutiva. Você já deve ter assistido essa aula. Correto? Não sei, eu assisti muitas, mas algumas eu ainda não consegui assistir. Eu tenho uma aula, se eu não me engano, é a aula número 12, que eu falo sobre como dar uma devolutiva do gráfico, do relatório básico. Se não me falha a memória, eu tenho uma aula, eu acho que é a aula 12, não lembro agora a aula exata.
qual é a dica que eu te dou? Assiste a aula que eu explico como dar uma devolutiva e assiste a aula também de como dar uma devolutiva do relatório completo. E aí o que é que você pode fazer para você melhorar os seus atendimentos na devolutiva? Anota num papel as coisas que você não pode esquecer de fazer. Exemplo, primeira coisa, validar o relatório. Você entendeu? Teve alguma dúvida? Teve alguma dificuldade? Certo? Ok. Segunda coisa que você vai fazer. Você vai dizer para o cliente o que é essa análise DISC. Terceiro, qual é a importância dela? Qual a importância dessa análise? Por que eu, sendo Maria, Josefa, Marley, que entrou aqui agora, sentaria na frente de Vanessa para ter uma devolutiva de análise DISC? Para quê? Qual a importância dela? Então, é importante você falar, olha só, Maria, Marley, primeiramente, obrigado por você ter tirado 10, 20 minutos para estar aqui junto comigo nesse momento. Essa análise ela é importante para que você possa identificar o que está acontecendo, que esse teu propósito, de alguma forma, ainda não foi despertado. Porque o meu papel aqui com você é te ajudar justamente a isso. É você entender qual é o teu propósito. Eu sei que o nosso tempo aqui é muito curto para falar sobre isso, mas eu espero que no tempo curto que eu tenho aqui, eu possa de alguma forma te ajudar. Mas a importância dessa análise nesse momento é justamente isso. É você entender quais são os 4 estilos comportamentais que de alguma forma eles estão impactando também ou em te ajudar a acelerar ainda mais esse teu propósito de vida, ou até mesmo ele está te distanciando por você não conhecer ele. Para que você está falando isso? Para mostrar para o cliente o quanto é importante ele estar com você naquele momento ali. Então, isso você só aprende praticando. Então, exemplo, quando você anota essas sequências do que você tem que falar, não é escrever o que você vai ter que falar. Olha, a importância da análise. O que é análise? Falar sobre os 4 estilos comportamentais. Na página, no início do relatório, na página 3, ele fala, na página 4, ele fala para você o que é a dominância, o que é influência, o que é estabilidade, o que é conformidade. Então você precisa falar o que é cada um deles na devolutiva. E qual a importância de falar sobre eles? É para o seu cliente começar a gerar conscientização sobre os 4 estilos comportamentais. E ele já começar a se perceber dentro de um desses 4 estilos comportamentais. E perceber também pessoas ao seu redor. E tudo isso começa a gerar um burburinho de informação na mente dele. Por quê? Exemplo. Dá um exemplo aqui. Deixa eu pegar um exemplo aqui prático. Olha só. Eu tenho um propósito de vida de ter uma renda própria. Eu queria abrir um negócio. Mas meu esposo diz que não. Que eu devo ficar dentro de casa. Que eu tenho que estar lá cuidando dos meninos. Eu tenho que estar cuidando da cozinha. Que eu não posso sair para trabalhar, para ter algo para mim. Quando você mostra para ela os 4 estilos comportamentais e fala sobre cada um deles, ela começa a se identificar dentro desses 4 estilos. E ela vai perceber por que ela é o que é. Por que ela não enfrenta. Por que ela não toma posição. Tem a ver com o comportamento dela. E baseado nisso, ela também começa a perceber qual é o estilo comportamental do marido dela. E por que ele tem essa forma de pensar? É porque quer o mal para ela? É porque não quer que ela cresça na vida dela? Tem explicação para isso. Só que o tempo que você está tendo com ela é tão curto, mas a cabeça dela está fervendo de coisas que está acontecendo ali. Com isso que você trouxe para ela, com apenas uma informação sobre os 4 estilos comportamentais. Então, quando você mostra para o seu cliente o valor que tem aquele conteúdo, e esse conteúdo está gerando para ela transformação para algo que ela está em busca, ela nunca mais ela quer te largar, Vanessa. Não é o valor que tu está cobrando para ela. É porque ela viu que aquilo que você está entregando é muito maior do que o valor que você vai cobrar para ela lá na frente. E olha que tu está dando aquilo gratuito. Então, quando você anota pequenos pontos que você não pode deixar de falar, não é porque Luiz Vicente disse que eu tenho que falar, não. É porque tem uma sequência lógica. Que essa sequência lógica gera na mente do teu cliente o desejo de dizer assim, caramba, eu quero esse material mais completo. Eu quero me encontrar novamente com Vanessa. Ela trouxe coisas para a minha vida em 20 minutos com ela que eu nunca tinha ouvido falar sobre isso antes. Eu quero saber mais sobre isso. Vanessa, para você ter ideia, Vanessa, quando você faz uma devolutiva
de um relatório básico. Você nem oferece para o seu cliente a análise completa. Ele te pergunta, Vanessa, como é que eu posso fazer para a gente fazer uma continuação com esse trabalho? Porque você falou 20 minutos, mas você já falou tanta coisa aqui da minha vida aqui que eu precisaria estar contigo novamente. É aí onde você pega as palavras do seu cliente para você trazer para ele, olha, eu tenho um relatório mais completo, eu tenho um método mais completo, eu tenho um relatório de 27 páginas, onde eu posso te ajudar a você encontrar essas respostas que já está dentro de você. Então, olha o poder que você tem na sua mão. Então, cada atendimento que você faz, você pode, até mesmo, exemplo, eu estou contigo aqui pelo Instagram, mas eu poderia estar pelo Zoom, eu poderia estar pelo Meet. Então, eu poderia já estar com isso aqui anotado aqui no caderninho, aqui, ó, os pontos para não esquecer. Validar o relatório, falar o que é análise DISC, qual a importância dela, o que é um gráfico natural, que é esse primeiro gráfico, quais habilidades que ele tem, qual a importância dessa análise. E detalhe, tudo que você fala, você atrelar ao que ele está buscando naquela devolutiva. Se você trabalha com mulheres de propósito de vida, não venha falar de outras coisas, a não ser propósito de vida. Que dica. Então, quando você faz isso, você pode estar falando com o seu cliente e se ele vê, você só com a canetinha aqui, ó, esse já foi, esse eu já falei, esse eu já falei. Se você segue essa sequência, cada vez que você faz isso, daqui a 4 ou 5 sessões devolutivas, tu não precisa mais do caderno. Tu já faz de forma automática. Que porque legal. Isso já interiorizou dentro de você. Quanto mais você pratica, mais você aprende. Quanto mais você fala a linguagem que o seu cliente quer ouvir, mais chances você tem de ajudá-lo e de você ganhar mais, de você vender mais. É algo assim, Vanessa, que eu gosto de falar sobre isso, que eu estou vendo aqui. Já estamos aqui há 1 hora e 10 minutos. E Sério? Eu nem vi o tempo passar. Se deixar, eu vou passar. Vou ter que marcar outros momentos. Gente, Luiz, que dicas assim, valiosas. Nossa, igual eu falei, vou voltar a assistir a live, anotar, porque para não perder aqui a concentração, eu não estou anotando, mas vou assistir novamente para poder. Nossa, dicas assim incríveis, incríveis. E, nossa, gratidão mesmo. Oi? Eu espero realmente assim que eu possa estar te ajudando aí, tá? Que eu possa estar auxiliando, né? E assim, obrigado também pela tua participação, tá? Obrigado de coração, tá? Obrigado. Nossa, me ajudou muito. Alguma pergunta, sei lá, que eu poderia te ajudar, te auxiliar, alguma dúvida além do que a gente conversou até aqui? Eu sei que a gente pensou muita coisa aqui. Mas olha, você me ajudou muito, me ajudou assim, ter uma clareza, não só em relação à questão do DISC, mas no todo. Porque realmente quando a gente está no início do processo, passando por uma transição, são muitos desafios, né? E assim, eu tive uma visão do todo aqui. Eu quero realmente te agradecer e vai me ajudar muito a ajudar. Vai me ajudar a ajudar. E eu tenho certeza que as pessoas que estão na área também, que assistirem, vão aprender muito sobre como usar isso no nicho delas. A questão do nicho aqui me trouxe muita clareza, porque às vezes a gente tem uma informação sobre isso, mas não com tanta clareza de detalhes igual você me trouxe. Então, a mente está aqui assim, ó, sabe? Por quê? Porque... A ideia é essa. Tá desse jeito. Eu falei, gente, eu já tô aqui pensando, vou tirar um dia só para poder trabalhar sobre isso aqui. A questão de gerar valor, mudanças que eu vou provocar, tanto no meu Instagram, a gente está falando aqui do meu Instagram, e eu criei um outro só para o DISC, para não misturar, para não confundir muito, sabe? Para não ser muitas informações, eu tenho um Instagram só do DISC. Então, assim, eu tive ideias para poder trabalhar nesses 2 Instagrams. E gratidão, viu? Muito bom estar aqui, aprendi muito. E espero que as pessoas que estiveram aqui possam estar aprendendo também. E valeu muito, Luiz. Show de bola. Assim, valeu pela tua participação. Obrigado mesmo. Muito obrigada. Valeu.